40. Ileazuit capítulo 235 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Roland abriu a carta ao mesmo tempo que entregava um pedaço de carne seca a Magie. Ela, em sua forma de pombo, pegou a carne com o bico e, depois de mastigar 3 vezes, engoliu o pedaço. Feliz da vida, ela caminhou lentamente sobre a mesa, e sentou com a cabeça entre as penas. Roland, então, começou a ler a carta. É bom ouvir notícias suas, meu querido irmão mais velho, ou melhor, Vossa Alteza Real, Roland Wimbledon. Eu recebi sua carta e concordo com sua opinião. Embora eu não entenda como você deixou de ser um playboy para, de repente, ser alguém que está realmente querendo ajudar as bruxas. Bem, ao fazer isso, a igreja tornou-se nosso inimigo comum. Talvez você já saiba, mas eu me tornei uma bruxa, e é exatamente por isso que elas acreditaram em mim voluntariamente. No entanto, você, na verdade, é um príncipe, um nobre e, mesmo assim, também conseguiu obter a confiança de várias bruxas. Isso é inconcebível. Por muitas vezes, me questionei como você conseguiu tal feito. Se você fosse simplesmente como os outros nobres, que consideram as bruxas como ferramentas e nada mais, então seria impossível para você obter a aprovação de Cinzas, e ela também nunca teria deixado Magia escolher ficar em Vila Fronteiriça. Além disso, Magia também mencionou um motor a vapor, bem como a teoria de que o conhecimento poderia aumentar as chances de uma bruxa evoluir sua magia, o que também me parece fascinante. Especialmente sobre esta evolução, eu gostaria de ter a oportunidade de discutir com você em detalhes. Quanto ao seu convite, depois de refleti-lo uma e outra vez, no momento, não tenho motivos para recusá-lo. O estabelecimento de uma aliança precisa de confiança mútua e, no caso de agir de forma indecisa e covarde, só estaríamos ajudando a igreja, no fim das contas. Então, eu vou anexar uma lista a esta carta que contém a maioria das habilidades das bruxas que vivem na Ilha Adormecida. Assim você pode escolher as habilidades que mais precisa e enviar a resposta por magia sobre sua decisão. Se tudo correr bem, elas poderão partir para o seu território no próximo mês. Mas, por razões de segurança, é melhor enviar apenas 5 na primeira vez. Além disso, especifique um procedimento de transporte confiável e envie antecipadamente algumas pessoas para protegê-las. A perda de uma única bruxa, independentemente de estar em Vila Fronteiriça ou na Ilha Adormecida, teria um grande impacto e também estaria projetando uma sombra em nossa aliança. Espero que você cuide delas, assim como você cuida de suas próprias bruxas. E se você quiser, também permita que elas participem das aulas à noite. Eu acredito que toda bruxa capaz de evoluir sua habilidade será uma boa notícia para nós. Como você disse, a igreja já mostrou suas verdadeiras intenções, e é apenas uma questão de tempo até que os 4 reinos sejam anexados a Hermes. Espero que quando esse dia chegar, você esteja pronto para lidar com eles. Mas no caso de você não conseguir resistir, Ilha Adormecida sempre atuará como um porto seguro para você. Claro, durante a invasão da igreja, fornecerei toda a ajuda que estiver à minha disposição. E por fim, que possamos acabar com a opressão da igreja e construir uma nova ordem, um reino em que não apenas bruxas, mas nenhuma pessoa seja perseguida ou oprimida. Sua irmã, Tilly Wimbledon. Deixando a carta sobre a mesa, Roland sentiu uma satisfação indescritível em seu coração. Depois de ler a carta, ele pegou outro pedaço de carne seca e começou a balançar na frente de Magie. Ela imediatamente esticou a cabeça, para mordiscar a carne. Pru. Quando ele acariciou suavemente as penas lisas em seu pescoço, ela estreitou seus olhinhos de pombo com satisfação. Deve ter sido uma viagem difícil para você. De toda forma, Raio seguiu a frota para a cidade real de Castelo Cinza, e ainda faltam alguns dias para ela voltar. Roland disse com um sorriso. No entanto, você pode procurar Nana ou Ramos para brincar, ir ao banheiro para tomar um banho, ou simplesmente deitar e dormir. Magia estendeu as asas, pulou da mesa e voou pela janela, desaparecendo do local rapidamente. Acho que o que ela quis dizer foi: ei, não estou cansada, vou brincar agora mesmo. Roland imaginou. Agora, até mesmo quando Magia tentava falar quando estivesse na forma de pombo, ele conseguia compreender o que ela queria dizer. Será que este é o poder do convívio? Deixando isso de lado, ele também nunca imaginou que Tilly realmente concordaria com seu convite, e que, além disso, anexaria uma lista das habilidades das bruxas de sua ilha.
Isso era simplesmente um tesouro inestimável. Embora a carta não tenha especificado por quanto tempo elas permaneceriam na vila, se quisessem participar das aulas até se formarem na educação básica universal, elas precisariam, pelo menos, passar meio ano em vila fronteiriça. Além disso, se ele adicionasse mais conteúdos ao curso, expandindo o tempo de formação para um ano inteiro, o quanto de mudanças as bruxas poderiam trazer para a vila fronteiriça nesse período. Os benefícios de possíveis evoluções seriam muito maiores que as perdas. Se ficassem em vila fronteiriça, elas poderiam ajudá-lo a melhorar este lugar ainda mais, e mesmo que as bruxas voltassem para a Ilha Adormecida, elas ainda seriam uma propaganda viva de como é viver em seu território. Com a publicidade boca a boca, o número de bruxas que gostariam de vir para a vila fronteiriça só aumentaria, e Tilly não poderia impedir isso. Roland acreditava que, ao invés de estimular ou coagir com promessas, oferecer uma aliança foi a melhor estratégia. De modo geral, essa resposta trouxe uma boa surpresa, muito maior do que tudo o que ele esperava. A atitude aberta e positiva de Tilly o fez sentir como se uma companheira perfeita de equipe tivesse sido enviada pelo destino. Desta forma, ele não precisaria mais lutar contra a igreja sozinho. Quanto a uma rota de transporte segura para as bruxas, Roland estava pensando nisso há muito tempo. Para evitar o condado de Ventomar e o porto de Água Clara, ele pensou em atravessar diretamente a terra desabitada ao sul de Vila Fronteiriça. Quando as bruxas chegassem às montanhas, ele pensou em trazê-las por meio de um balão de ar quente, obtendo acesso direto ao interior da vila. Dessa forma, desde o início até o fim, ele não precisaria ter contramedidas para as forças da igreja. Timoteo Garcia. Quanto mais Roland pensava sobre isso, mais animado ele ficava. Ele suprimiu o ímpeto de espreitar imediatamente o apêndice e escolher as bruxas para voltar sua atenção aos assuntos atuais urgentes que precisavam ser resolvidos. Afinal, as bruxas que Ilha Adormecida enviaria seriam assunto para o próximo mês. Atualmente, o problema mais urgente de Vila Fronteiriça era a construção de moradias. Desde que o primeiro exército embarcou para a capital do reino de Castelo Cinza, um fluxo interminável de refugiados havia chegado à vila. Para evitar que a doença se espalhasse, Roland havia preparado uma área a oeste da muralha para que fossem construídas longas fileiras de galpões de madeira, proporcionando um lugar temporário para os refugiados viverem. Juntamente com os servos que vivem do outro lado do Rio Vermelho, o número de pessoas que habitam lá já somava mais de 8.000. Caso o número de refugiados que chegassem à vila continuasse o mesmo dos dias anteriores, esse número de pessoas provavelmente superaria facilmente os 10.000. Garantir o alimento para essas pessoas não era um problema, pois desde o final dos meses dos demônios, Vila Fronteiriça havia continuamente importado comida. Entretanto, a questão da acomodação era claramente um grande obstáculo. Durante o verão, não era um problema viver em um galpão de madeira, pois oferecia proteção do sol e da chuva, bem como uma excelente ventilação, mesmo que o número de mosquitos pudesse ser maior. Mas uma vez que o inverno chegasse, quase não haveria diferença entre viver nos galpões e ao ar livre. A temperatura externa seria a mesma de dentro dos galpões. Se Roland não providenciasse as casas de tijolos, ele temia que a maioria das pessoas não sobreviveria após esse longo inverno. Em outras palavras, Vila Fronteiriça precisava construir casas e dormitórios para 10.000 pessoas nos próximos 6 meses. Roland pôs sobre a mesa um novo pergaminho e pegou a caneta de pena. Ele pretendia transferir uma parte dos trabalhadores que estavam construindo a Avenida Real e colocá-los para trabalhar na construção das casas. Afinal, não era um grande problema se a construção da avenida atrasasse 10 ou 15 dias, mas sim se as pessoas do seu território congelassem até a morte, pois isso deixaria uma mancha nas conquistas do Quarto Príncipe. Mesmo quando Roland havia chegado na vila e não tinha dinheiro, e nenhum dos nobres queria ajudá-lo, ele ainda foi capaz de garantir que nenhuma pessoa morresse durante os meses dos demônios, seja de fome ou frio. Então, agora com a união das bruxas e o motor a vapor, bem como uma renda substancial e força de trabalho, ele naturalmente não poderia permitir que tal situação ocorresse. Mas neste momento, Carter, de repente, entrou no escritório. Vossa Alteza Real, tenho mais notícias. Carter disse com um rosto sério. O laboratório de química explodiu. Release capítulo 236. Roland imediatamente correu para o laboratório ao lado do Rio Vermelho. Chegando ao local, Roland descobriu que o dano não foi tão grave quanto ele imaginava. Pelo menos o prédio principal para refinar o ácido não havia sofrido nenhum dano sério,
enquanto as janelas do prédio lateral haviam quebrado em pedaços. Vossa Alteza, salve nosso professor. Ele está morrendo. Ao ver que Roland tinha aparecido, o grupo de discípulos imediatamente se reuniu ao seu redor, mas logo foi parado por seus guardas pessoais. Roland acenou com a mão, indicando que eles não precisavam estar tão ansiosos e disse: onde estão os outros? Deixe-me dar uma olhada neles primeiro. Então ele se virou para Carter e sussurrou: onde está Nana? Eu já enviei alguém para buscá-la, então eu estimo que ela estará aqui em breve. Ótimo. Roland assentiu e entrou no laboratório, sob proteção de seus guardas. Killish estava deitado no chão sobre uma mancha de sangue, que se estendia entre ele e a sala lateral, dando a ideia geral de que o acidente deveria ter acontecido na sala lateral e que ele tinha sido arrastado pelos seus discípulos para a sala principal depois. Seu rosto estava como uma massa disforme, com sangue e outros líquidos misturados, o que deveria ter sido causado pelo forte ácido durante a explosão. Também estava faltando vários dedos em suas mãos. A situação de Killy estava tão grave que Roland até poderia ver os ossos das falanges de seus dedos. Os aprendizes já lhe haviam realizado o tratamento de emergência, o que fez com que Roland percebesse que situações semelhantes já ocorreram na cidade Carmesim. Arrastar as pessoas para longe do perigo, enfaixar as feridas para estancar o sangramento, então procurar ajuda. Essas medidas foram realizadas de forma eficiente. No entanto, ao sofrer esse tipo de lesão e ter apenas um tratamento com ervas, era bem correto afirmar que 10 entre 10 pessoas morreriam no processo. Roland ordenou que seus guardas ficassem na porta, impedindo a entrada de pessoas não autorizadas. Enquanto Nana não chegava, Carter e ele entraram na sala lateral, tentando encontrar os dedos do alquimista. Caso contrário, mesmo que a menina curasse seus ferimentos, ele não poderia mais realizar suas experiências químicas. O que definitivamente seria uma grande perda para a vila fronteiriça. Parece que uma tempestade passou por aqui. Carter disse e depois segurou seu próprio nariz, fora o cheiro desagradável. Esse é o cheiro de dióxido de nitrogênio, Roland disse enquanto observava cuidadosamente por toda a sala. Ao ver que todas as janelas estavam abertas, ele concluiu pelo gás residual que a possibilidade de envenenamento não era grande. Os frascos de vidro do laboratório estavam todos quebrados, deixando várias poças de ácido e água no chão. Lembre-se de procurar também no meio das ferramentas, mas não toque nelas com as mãos nuas. Use as luvas que estão no armário. O príncipe lembrou Carter. Assim que a habilidade de Soraya evoluiu, ele também enviou uma dúzia de pares de luvas finas e anticorrosivas para o laboratório, mas olhando as feridas horríveis nas mãos do alquimista, era evidente que ele estava trabalhando no objeto de teste sem usá-las. No caso de ter usado as luvas, mesmo que a explosão tivesse acertado suas mãos, pelo menos seus dedos ainda estariam dentro delas. Em um dos armários suspensos, acima de onde estavam os equipamentos de laboratório, algo chamou a atenção de Roland: uma garrafa. Depois de ter pego a garrafa em comum e observado mais de perto, ele estava convencido de que era realmente o licor vendido no mercado de conveniências. Para sua surpresa, a garrafa estava meio vazia. Killy realmente trouxe licor branco para o laboratório. Roland pensou: é difícil imaginar que um alquimista experiente estivesse bebendo durante uma experiência. Vossa Alteza Real, a senhorita Nana chegou. Um guarda relatou. Excelente, continue a proteger a entrada, não deixe nenhum dos aprendizes entrar. Deixando Carter para trás, que continuou a atravessar a bagunça para encontrar os dedos de Killy, Roland imediatamente voltou ao quarto principal. É ele mesmo. Para Nana, tratar este tipo de lesão já não era algo fora do comum. A menina que antes tinha tanto medo de ver sangue e desmaiava sempre que encontrava feridas terríveis, já havia crescido muito, seja em relação à habilidade ou à sua coragem. Primeiro comece a curar as feridas de corrosão em seu rosto. Roland orientou. Carter está atualmente procurando os dedos perdidos, e assim que ele encontrar você poderá restaurá-los novamente. Não precisa mais. Nana respondeu orgulhosa. Agora já consigo restaurar pequenos pedaços perdidos. Roland ficou surpreso e observava todo o processo atordoado. Nana colocou as mãos no peito do alquimista, fechou os olhos e, em seguida, uma mudança dramática ocorreu imediatamente em Killy. Em poucos segundos, seu rosto retomou seu antigo aspecto e seus dedos perdidos começaram a crescer devagar. Primeiro os ossos, depois a carne e pele, e por último as unhas e cabelos. Depois de uns 15 minutos,
Seus dedos estavam completamente iguais a antes. Neste momento, Carter terminou sua inspeção na sala lateral e chegou ao lado de Roland. Vossa Alteza Real, eu só consegui encontrar 3 dedos. O último deve ter sido destruído durante a explosão. Mas o quê? Desde quando você consegue fazer isso? Surpreso, Roland perguntou a Nana assim que ela abriu os olhos novamente. Mais ou menos há uma semana, quando a galinha que eu estava usando para o meu treinamento perdeu um membro. Daí, eu descobri que se eu usar poder mágico suficiente, posso fazer o membro crescer de volta lentamente. Ela mostrou a língua, provavelmente porque eu lembrei o que o Senhor havia dito, que cada parte do corpo é composta das mesmas células, o que significava que a área de corte também era apenas uma perda de células. Como minha magia pode reconstruir as células danificadas, porque também não poderia reconstruir as células perdidas. Pensando nisso, eu tentei e consegui. Você consegue reconstruir qualquer membro? Carter perguntou. Reconstruir um membro perdido requer muito esforço. Nana disse, balançando a cabeça. Só consegui fazer isso agora de forma fácil, pois foram somente os dedos, mas se for grande como um braço ou uma perna, então eu não consigo. A quantidade de magia que eu possuo é bem menor que a da irmã Ana. Isso porque você ainda não é uma adulta. Roland pensou. Além disso, esse é o resultado de uma nova habilidade devido à evolução de sua magia, ou é apenas o resultado de seu treinamento, levando a um aumento de sua capacidade mágica, permitindo que você atingisse um efeito que antes era impossível. É uma pena que Rouxinol não esteja aqui para determinar se a sua magia sofreu alguma alteração ou não. Bem, se essa mudança for apenas por causa de um aumento da magia de Nana, eu acredito que ela irá nos surpreender após se tornar uma adulta. Definitivamente eu quero estar lá para testemunhar esse futuro brilhante. Vossa Alteza Real, ele acordou. Carter disse, interrompendo os pensamentos de Roland. O que aconteceu? Comigo? Que lhe franziu a testa, primeiro olhando para suas mãos intactas e depois tocando em seu rosto. Eu não deveria estar morto após esse acidente. Normalmente sim, mas essa bruxa salvou sua vida. Aqui está a garota que salvou o alquimista-chefe, Nana Pinheiro. Roland decidiu revelar diretamente a identidade de Nana ao alquimista-chefe. Para um homem que saiu às pressas de Cidade Carmesim, a vila fronteiriça por uma equação de uma reação química, ele não deveria ser uma pessoa incorrigível ou teimosa. Mesmo que ele pensasse que as bruxas fossem impuras em seu coração, seria improvável que ele abandonasse seu trabalho e corresse até a igreja para fazer uma denúncia. E agora com a Lucia na vila, era apenas uma questão de tempo até que os alquimistas e bruxas tivessem que trabalhar juntos. Céus! O senhor está dizendo que uma bruxa pode curar acidentes ou quê? Não, que ela pode curar acidentes químicos. Que ele disse, isso é excelente, Vossa Alteza Real. Isso significa que eu posso realizar diversos experimentos sem medo dos perigos. Mas afinal, o que aconteceu aqui no laboratório? Roland suspirou aliviado e logo perguntou, e por que você trouxe o licor para cá? Não, Vossa Alteza Real, é apenas um item de teste. O alquimista ficou extremamente animado. Eu consegui fabricar o que o senhor pediu. Você está falando do fulminato de mercúrio. Sim, isso mesmo, Vossa Alteza. Eu descobri que o reagente que faltava era o álcool. Que lhe parecia querer dizer tudo de uma vez só. Anteriormente eu já havia testado dezenas de matérias-primas, mas não consegui fazer nenhum progresso. Inquietado, fui ao mercado e comprei um pouco de licor, mas de repente me lembrei que o álcool também era descrito como um solvente orgânico no livro Química Elementar, e que é fundamental em algumas reações. Em seguida, eu destilei e purifiquei o licor, usei-o para um novo teste de reagente e, finalmente, obtive sucesso na sexta tentativa. Dentro de vários tubos, ocorreu a precipitação de um cristal cinza, então registrei o tempo e as temperaturas de aquecimento. Depois, extraí um pouco do cristal e fiz os devidos testes. As características que eles mostraram foram as mesmas dos quais o senhor falou. O pó de cristal em forma de agulha cinza é extremamente sensível e reage violentamente. Quando eu fui separar o resto dos cristais nos tubos, um tubo de ensaio explodiu de repente. Então foi isso que aconteceu. No momento, Roland também se lembrou que, para obter o fulminato de mercúrio, era necessário adicionar mercúrio e etanol a uma quantidade excessiva de ácido nítrico ou obter diretamente pela reação entre nitrato de mercúrio e etanol. 2. Muito bem, Roland disse, dando um tapinha no ombro recém-curado de Kili Sishi.
Este feito é o suficiente para você receber a maior honra e recompensas de vila fronteiriça. Assim, com o problema do iniciador resolvido, suas armas de fogo de repetição entrariam, finalmente, na Era Moderna. Riley capítulo 237. Depois de retornar ao escritório, Roland imediatamente começou a desenhar os projetos das novas máquinas. Durante esses dias em que o primeiro exército e as bruxas estavam na cidade real de Castelo Cinza, em vez de relaxar, Roland ficou ainda mais ocupado. Mesmo sem Rouxinol ao seu redor, o tempo em que ele e Ana passavam sozinhos era cada vez mais raro. Além de construir um local para os refugiados morarem temporariamente, ele também pediu para Ana e Lucia testarem a composição dos produtos de fundição em conjunto, bem como a construção de um novo forno de fundição. Antes, não importa se fosse a fundição de ferro ou a fabricação de aço, todo o processo havia sido realizado por tentativa e erro, nunca sabendo qual seria o resultado ao fim da refinação. Mas agora, com a ajuda de Lucia, Roland finalmente dispunha de um método preciso para determinar a composição dos lingotes. Com a ajuda da capacidade de decomposição do material, ele poderia finalmente obter os detalhes necessários para a fundição de metal após comparações repetidas entre os resultados. Por exemplo, o tempo requerido para a fundição, a quantidade exata de carvão adicionado e adição de calcário ou outros aditivos para remover o enxofre e o fósforo, ou quais outros metais e matérias-primas precisavam ser adicionados para obter a liga desejada, e assim por diante. Com base nesses dados, Roland poderia escrever o processo padrão de fabricação da indústria de fundição, o que garantiria a produção contínua de lingotes de ferro e aço com o mesmo padrão de qualidade. Isso também dispersaria a névoa densa sobre o campo da ciência material e da engenharia, propiciando novos conhecimentos e padronizações. O novo forno de fundição também foi construído por esse motivo. Era um forno quadrado com 4 metros de comprimento e de largura, e uma altura de 2 metros, com o fundo inclinado para uma de suas extremidades. A parte externa foi feita de uma camada grossa de ferro gusa, enquanto a camada interna consistia de tijolos de argila, bem como revestimento de terra, feito por Soraya, que garantia excelente resistência ao calor. A parte inferior tinha uma válvula móvel que era puxada por um motor a vapor. Considerando que as formas extravagantes de aquecer, como soprar oxigênio ou usar arcos elétricos, eram impraticáveis, o novo forno de fundição não estava equipado com nenhuma unidade de combustão externa, o que significava que Roland confiaria completamente na chama negra de Ana para produzir aço líquido. Depois que as matérias-primas fossem adicionadas de acordo com a proporção determinada e fundidas, o aço líquido seria descarregado diretamente da válvula. O forno poderia produzir 50 toneladas de aço ao mesmo tempo, e Ana só precisaria de meia hora para completar a fundição. Se juntássemos o tempo para adicionar a matéria-prima e o processo de fundição, o tempo total de cada rodada seria de aproximadamente 1 hora. Esta produção poderia atender às necessidades atuais de fabricação de armas e artilharia. Os altos fornos e fornos de eixo da vila eram agora responsáveis por produzir uma grande quantidade de ferro gusa, sendo usado na fabricação diária de peças de ferro e motores a vapor, e também como matéria-prima para posterior fundição, por exemplo, de ferro forjado ou aço. Roland estava prestes a desenhar um projeto para um conjunto de instalações de produção de munições para as armas de fogo. O fornecimento estável de aço servia como um bom prelúdio para o processo e montagem de máquinas de puncionar, e a fabricação de fulminato de mercúrio possibilitava o começo da produção em massa de novas balas modernas. Embora o corte de Ana com a chama negra fosse eficiente e preciso, ainda levaria muito tempo para ela completar todos os procedimentos por conta própria. Se uma linha de montagem com máquinas de puncionar fosse colocada em uso, pouco mais de 30 pessoas comuns já seriam o suficiente para operá-las, isso com um curto período de treinamento. Elas poderiam produzir cerca de 10.000 munições por dia. Mas ainda, os soldados não mais precisariam recarregar as balas manualmente. Depois do jantar, Roland trabalhou até o sino da meia-noite badalar. Ele finalmente decidiu o quadro geral de produção. Claro, o design era apenas conceitual e experimental. Ele não saberia se certos detalhes poderiam funcionar até que o design fosse testado. Se este fosse um dia qualquer, Roland teria bocejado sem parar, mas ele estava animado demais para dormir hoje. Ele guardou os rascunhos, tirou da gaveta o pergaminho da princesa Tilly e colocou-o sobre a mesa. Agora era o momento que ele há muito tempo havia esperado,
Selecionar as bruxas visitantes. A lista incluía os poderes de mais de 60 bruxas assistentes. De acordo com Magie, havia cerca de 200 a 300 bruxas em Ilha Adormecida. Era óbvio que Tilly não havia incluído todos os poderes das bruxas assistentes na lista. Isso correspondia ao modus operandi de qualquer líder, estendendo a mão em um gesto amigável sem revelar totalmente sua capacidade. Ela já havia mostrado sinceridade suficiente para formar uma aliança. Roland colocou outra vela e olhou para os poderes das bruxas listadas no anexo com toda a sua concentração. Foi uma escolha difícil. Depois de dar sua total consideração e comparação cuidadosa, ele listou os nomes das 5 visitantes. Roland abriu um pedaço de papel e começou a escrever de volta. Minha querida irmã, estou muito feliz por ter recebido sua carta. Estou entusiasmado e satisfeito com sua decisão, pois com sua assistência, agora tenho uma maior chance de impedir o ataque da igreja. A razão pela qual eu pude obter a confiança e o apoio das bruxas é por causa disto. Dentro de todo o reino de Castelo Cinza, somente em Vila Fronteiriça nós expurgamos completamente o poder da igreja. Não só os nativos aceitam as bruxas, como eles também lutam juntos, lado a lado. A partir da batalha contra as bestas demoníacas até o confronto com a igreja, meu povo e as bruxas passaram a compor um todo, inseparáveis. Hoje em dia, as bruxas podem ser vistas em toda parte da vila, participando ativamente das construções. O motor a vapor que você perguntou também só foi possível graças à ajuda de uma bruxa. Tudo isso já é um bom começo, e tudo o que tenho a fazer é estender esta realidade a toda a região oeste, até que se espalhe por todo o reino. Portanto, eu tenho que destruir a igreja até a raiz e pulverizar, de uma vez por todas, a ideia de que as bruxas são servas do diabo. No entanto, resgatar todas as pessoas de sua ignorância e estupidez será um processo longo e lento, pelo qual vou precisar intensamente de sua ajuda. Quanto ao que me fez tomar uma decisão de não ser mais como era no passado, bem como deixar de ser indiferente a toda esta situação, eu explicarei detalhadamente em breve. Sobre a visita das bruxas no próximo mês, estou ansioso por isso. Não há um porquê de se preocupar com a segurança delas, pois já planejei uma rota direta para a Vila Fronteiriça, o que também permitirá que você evite completamente os olhos e os ouvidos da igreja, além de não precisar parar em nenhum porto. O único risco será a navegação. No entanto, se você deixar magia voar na frente para mostrar o caminho, haverá apenas uma pequena possibilidade de se perder. Vou anexar um mapa com a rota específica e entregar a magia quando ela retornar à Ilha Adormecida. Quando essas bruxas chegarem à Vila Fronteiriça, elas, naturalmente, poderão participar das aulas de educação básica universal, e creio que tal conhecimento ajude, de fato, as bruxas a evoluírem suas habilidades. No entanto, estou mais inclinado à ideia de que, na verdade, é uma compreensão mais profunda do mundo em si que leva à sua transformação, seja sobre a natureza, magia, sobre si mesmo ou tudo isso de forma intrincada. Não tenho a menor dúvida de que nossas chances de vencer a guerra contra a igreja aumentariam se todas as bruxas forem capazes de evoluir sua habilidade. Neste ponto, sua opinião e a minha estão completamente de acordo. Finalmente, vou listar as 5 bruxas selecionadas e espero vê-las o mais rápido possível. Modeladora de terreno, Lotus conservadora, Lumen criadora de vinhos, Evelina adestradora de animais, Mel olho da verdade, Sylvie meus mais sinceros cumprimentos. Seu irmão, Roland Wimbledon. Releasewit capítulo 238. Uma semana depois, a expedição do primeiro exército e das bruxas finalmente terminou, e todos voltaram para a Vila Fronteiriça. A partir da data de sua partida até seu retorno, a missão durou aproximadamente 2 semanas, 5 dias a mais do que o esperado. Uma das principais razões para essa demora foi que Petrovo, o responsável por Forte Cancioneiro, reportou que uma epidemia desconhecida havia aparecido no forte. Felizmente, Roland havia avisado Petrov com antecedência dessa possibilidade. Logo, ele fez o possível para separar as pessoas doentes e fechou os portões do forte assim que a doença apareceu. Em seguida, Petrov informou o ocorrido a Roland que, por sua vez, pediu a magia para voar pelo Rio Vermelho e informar ao primeiro exército para mudar a sua rota e ir até Forte Cancioneiro. A ordem foi bastante clara, dizendo que eles não poderiam sair de Forte Cancioneiro até que a praga demoníaca fosse erradicada de lá. No dia em que o primeiro exército e as bruxas voltaram para a Vila Fronteiriça, Roland liderou todos os outros soldados e as famílias dos membros da expedição para as docas, a fim de comemorar.
Acompanhado pelo som da já conhecida marcha militar, os soldados saudaram entusiasmadamente o príncipe, muitos deles imitando os cavaleiros, ajoelhando-se em apenas um joelho e dizendo Viva Sua Alteza Real. Depois de terem desembarcado no cais, eles abraçaram fortemente seus entes queridos, motivados pela oportuna salva de tiros, imitada por eco. A atmosfera estava incrivelmente animada, atraindo muitos dos servos e refugiados para o local. De volta ao castelo, Machado de Ferro fez um relatório completo da missão. Então quer dizer que o inimigo que atacou o primeiro exército possuía uma bruxa. Depois de pensar nisso por um momento, Roland continuou, é improvável que ela faça parte dos ratos. Theo pensa da mesma forma. Ele até acredita que os ratos pertencem a outra força. Caso contrário, aquelas escórias jamais deixariam suas tocas e tentariam operar fora de sua zona de conforto. As únicas forças na cidade real que podem controlar os ratos e também podem possuir uma bruxa são a igreja e o rei Timothy. Machado de Ferro disse, mesmo outros nobres poderosos não conseguiriam forçar a maior organização de ratos do submundo a se mover com força total e deixar sua toca, assumindo riscos desnecessários. Mas Timothy está atualmente na região leste, e não acredito que ele seja ousado o suficiente para enviar uma bruxa para lutar sozinha. Nessa perspectiva, acredito que o mais correto é assumir que ela faz parte da igreja. Levando em conta os encontros de Wendy Cinzas com a igreja, não seria tão surpreendente pensar que a igreja estaria treinando um grupo de bruxas em segredo. Ao ponderar sobre isso, Roland perguntou, você tem certeza de que ela está morta? O tiro de Rouxinol atingiu-a no peito, deixando em pedaços sua cavidade torácica. Machado de Ferro disse, enquanto acenava com a cabeça, nós a enterramos no campo de trigo, no lugar onde encontramos os restos da nossa sentinela. No final de seu último dia, os quase 300 soldados enfrentaram o ataque de um grande número de ratos, resultando em um morto e 4 feridos. A única vítima foi o soldado que morreu pelas mãos da bruxa. Os outros 4 feridos haviam sido atingidos por virotes dos ratos que se aproximavam. Como seus fuzis de repetição tinham um maior alcance e letalidade, a luta havia terminado antes mesmo de chegar à fase de combate corpo a corpo. Os soldados feridos foram devidamente enfaixados e enviados de volta à vila fronteiriça a fim de serem tratados por Nana. Mas foi por causa da presença de Lily que suas feridas não mostraram sinais de infecção. Enquanto os virotes não atingissem os órgãos vitais e o sangramento pudesse ser estancado, a chance de sobrevivência seria muito alta. Em todo caso, Roland ficou bastante satisfeito ao ver que o primeiro exército obteve sucesso em sua segunda expedição. Quanto a como impedir o inimigo de atacar com sucesso as sentinelas, Roland sabia muito pouco sobre isso. Entretanto, Machado de Ferro precisaria estabelecer um novo método de vigia, de modo que os soldados não saíssem da área de observação um do outro. Você trabalhou duro. Amanhã realizarei uma cerimônia na praça central da vila. Você deverá informar a todos os membros do primeiro exército sobre isso. Quando Machado de Ferro saiu do escritório, Roland soltou um longo suspiro. Bom trabalho. Com estas palavras, Roland pegou um saquinho de peixe grelhado da gaveta e colocou sobre a mesa. Se não fosse por você, temo que eles estariam em grande perigo naquele momento. Assim que ele terminou de falar, Rouxinol apareceu sorrindo ao seu lado e aceitou o peixe seco. Como eu disse antes, eu tinha tudo sob meu controle. Como era a força da bruxa inimiga? Ela era muito hábil e determinada. Acredito que ela deve ter sido treinada durante muitos anos. Se eu não tivesse entrado na minha névoa no momento em que ela se abaixou e tentou me atacar, com certeza eu teria sido atingida por aquele pó branco. Rouxinol apenas deu de ombros e tentou parecer casual durante seu relatório sobre os eventos ocorridos, mas Roland percebeu seu desconforto enquanto ela falava, mas, quando vi o olhar daquela bruxa no momento em que ela esfaqueou Andy, soube que, eu não poderia pará-la sem matá-la. Por um momento, Roland ficou em silêncio. Você ainda se lembra do que me disse quando derrotamos a milícia de Timothy? Rouxinol pensou por um momento. Que não era sua culpa. Exatamente. Roland assentiu, supondo que essa bruxa realmente foi adotada pela igreja quando era criança. É natural que ela enxergue você como uma traidora e impura. Além do mais, precisaríamos de anos para mudar sua forma de pensar, se é que conseguiríamos. Pelo menos com a morte dela, você conseguiu salvar a vida de Wendy. Rouxinol começou a rir. Você está tentando me consolar? Cof. Roland tossiu 2 vezes. Sim, é isso mesmo. Não se preocupe,
Mesmo ela sendo uma bruxa, ainda assim era uma inimiga, e eu não sinto pena de inimigos. Ela escolheu trilhar um caminho totalmente diferente do que eu espero para o futuro. Eu compreendi isso durante a viagem de volta. Rouxinol pegou um pedaço de peixe seco e deu uma mordiscada. Derrubei o inimigo enquanto protegia minhas irmãs. Eu só cumpri meu dever, nada mais. É uma excelente forma de pensar. Roland disse alegremente. Parece que ele tinha subestimado Rouxinol, com o pensamento de que ela se sentiria perdida e confusa depois de matar pessoalmente outra bruxa. Ele não esperava que ela pudesse ajustar sua forma de pensar e encarar a situação em tão pouco tempo. Parece que, tanto em mente como em crença, Rouxinol estava chegando perto da maturidade. Ela engoliu o peixe, hesitou por um momento e depois abriu a boca para dizer, mas há uma coisinha que eu quero perguntar. O quê? O que você e Ana fizeram durante estes dias? Mesmo que a voz de Rouxinol ficasse cada vez mais baixa, seus olhos mantinham o foco no príncipe. Você sabe o que estou querendo dizer. Roland quase caiu da cadeira. Perguntando isso de repente. Durante esse período, eu estive bastante ocupado estabelecendo moradias para os refugiados. Nem tive chance de ficar sozinho com ela. Imediatamente os olhos de Rouxinol começaram a brilhar. Isso não foi uma mentira. Claro que não, eu estava. Antes que outra palavra pudesse escapar dos lábios de Roland, Rouxinol de repente desapareceu no ar. Imediatamente após ela desaparecer, Roland sentiu um par de lábios suaves em seus próprios lábios, e depois desse selinho, ele apenas sentiu um leve sabor salgado. Demorou um longo tempo até o quarto príncipe perceber o que havia acontecido. Espere. Novamente, ele não conseguiu terminar o que queria dizer. Desta vez, dois dedos delgados pressionaram seus lábios, e apesar de não poder vê-la, ele sabia que Rouxinol estava de pé em sua frente. Eu sei o que você quer dizer, ela sussurrou no pé de seu ouvido. Eu não quero mudar nada, não pretendo me colocar entre você e Ana. Eu simplesmente quero ficar sempre ao seu lado, e isso é tudo. Perdoe-me por não aparecer neste momento, mas é porque agora, aqui na sua frente, não sei bem qual tipo de expressão devo mostrar. Vossa Alteza, você gosta de mim? Roland abriu a boca, mas parecia que era impossível dizer que ele não gostava dela. A barreira que o impedia de aceitá-la não era algo relacionado a gostar ou não, mas sim ético, moldado por 20 anos de experiência social antes de chegar a este mundo. Então hoje, ele não podia mais mudar o seu jeito de pensar. Então é assim. Ela sussurrou, não precisa dizer nada. Não é sua culpa, afinal, eu só fiz o que eu queria fazer. Release-it capítulo 239. Depois de comer o jantar, Ana carregava um saco cheio de cogumelos shimeji na cozinha. A pedido dela, Magia havia colhido esses cogumelos, brancos como a neve, na Floresta das Brumas. Esses cogumelos eram bem diferentes dos cogumelos comuns, pois geralmente cresciam em cima de grandes árvores, sobrevivendo da absorção dos nutrientes da própria árvore, sendo também a comida favorita de algumas espécies de aves. Embora tivesse um sabor delicioso, e seu chapéu carnudo fosse tão delicado quanto a carne requintada, por se desenvolver em locais relativamente altos, poucas pessoas estariam dispostas a subir nas árvores para colhê-los. A mãe de Ana sempre cozinhava alguns para seu aniversário, às vezes com muitos cogumelos, às vezes com poucos, mas sempre o suficiente para preparar duas receitas típicas para a festa. Em comparação com o habitual pão asmo e mingau, seu sabor único era difícil de esquecer. Embora ela não precisasse mais se preocupar com a fome, e as comidas disponíveis no castelo fossem das mais variadas e abundantes, ela ainda queria fazer esses dois deliciosos pratos, cujos ingredientes só poderiam ser encontrados nesta pequena vila da região oeste, e compartilhá-los com a Roland, que recentemente esteve tão ocupado. As chamas do fogão a lenha da cozinha já haviam sido extintas, mas para Ana isso não representava nenhum problema. Ela pegou uma lenha que estava ao lado do fogão, pôs no forno e evocou sua chama negra. Instantes depois, um fogo vigoroso já queimava. Naquele momento, Rouxinol apareceu de repente encostada na parede. Ei, o que você está fazendo? Eu quero fazer algo para Sua Alteza provar, já que estes dias ele esteve sempre até tarde trabalhando e não teve tempo para descansar direito. E você? Ah! Rouxinol começou a rir de vergonha e tocou a parte de trás da cabeça com a mão. Eu vim aqui procurar um lanche para comer. Estou com um pouco de fome. Depois de pausar por um momento, ela olhou para o fogão cheia de curiosidade. E o que você vai cozinhar? Bem,
Cogumelos cozidos com mel e uma sopa de cogumelos. Ana abriu o saco mostrando os cogumelos shimeji dentro. Esses dois pratos são especialidades regionais de Vila Fronteiriça. Quer experimentar depois? Rouxinol assentiu e depois perguntou: Você poderia me ensinar? Eu também gostaria de saber cozinhar estes pratos. Sim. Ana riu. É bastante fácil. Depois de cortar os cogumelos, ela pegou alguns deles e os dividiu entre ela e Rouxinol. Primeiro, passe uma camada de manteiga ao redor do cogumelo e, em seguida, coloque-o com cuidado sobre o fogo até que ele fique dourado em toda a superfície. Cuidado para não assar por muito tempo, senão eles vão queimar. Entendi. Rouxinol disse enquanto pegava um pedaço de shimeji e imitava a forma como Ana passava a manteiga no cogumelo. Sua Alteza recentemente esteve trabalhando até tarde da noite todos os dias. Sim, além de ter trabalhado nos projetos residenciais para os refugiados, ele também precisou desenhar os projetos das novas máquinas. Então, todos os dias ele ia dormir depois da meia-noite. Nesse meio tempo, passei diversas vezes pelo escritório dele e pude notar que as velas ainda estavam acesas. Ana sentiu uma vez e depois perguntou: Você ficou um pouco mais de 2 semanas fora, então, sentiu falta de Sua Alteza, não é? Ao ouvir a pergunta inesperada, as mãos de Rouxinol tremeram ligeiramente, deixando o cogumelo cair no recipiente da manteiga. Hã? Na verdade, nem foi tanto assim. Não só você, mas Raio, Lili, Equiondi, todas vocês sentiram falta de Sua Alteza Real. Elas disseram que não havia nenhum local para tomarem banho e que queriam voltar para cá o mais rápido possível. Ana de repente sentiu que a expressão de Rouxinol ficou um pouco diferente. Alguma coisa errada? Não, nada. Rouxinol disse nervosa, balançando a cabeça, enquanto pegava outro cogumelo, dizendo com um sorriso sem graça: É verdade, nós sentimos falta dele e queríamos voltar o quanto antes. Mesmo. Ana pegou um cogumelo que já estava amanteigado e pôs no fogo para dourar. Se eu tivesse que ficar longe de Sua Alteza por 2 semanas, não, talvez até alguns dias já seriam o suficiente para eu querer voltar. O momento em que ela conheceu Roland Wimbledon dentro do calabouço, foi o momento mais incrível de toda a sua vida. Até hoje, sempre que Ana se lembrava daquela ocasião, seu coração se enchia de calor e gratidão. Se não fosse por Roland, mesmo que ela pudesse ter sobrevivido de alguma forma, seria apenas uma vida de ignorância e confusão, assim como aqueles cidadãos apáticos. Foi Sua Alteza que lhe ensinou quão maravilhoso era o mundo. Não importa se foi por causa do bife temperado com pimenta preta, ou o livro Fundamentos Teóricos da Ciência Natural. No momento em que ele entrou em sua vida, ele a preencheu com todo tipo de coisas novas. Roland fez Ana sentir-se única, diferente de qualquer outra pessoa. Ela estava confiante de que as outras irmãs também sentiam o mesmo. Enquanto elas estivessem em contato com Sua Alteza por um tempo suficiente, era impossível para elas não ficarem envolvidas com seu carisma único e suas ideias estranhas, porém inteligentes. Ana acreditava nisso com todo o seu coração. Oh, será que eu deixei no fogo por muito tempo? Rouxinol ergueu o garfo de ferro e percebeu que um dos lados do cogumelo já havia queimado. Um pouco. Ana não conseguiu suprimir sua risada. Esses cogumelos shimeji são muito delicados, por isso não é necessário assar eles por um longo tempo. Tente mais algumas vezes e já já você pega o jeito. Enquanto isso, vou preparar os cogumelos para a sopa. Rouxinol, por sua vez, polvilhou o cogumelo levemente queimado com sal, colocou um pouco de mel, e comeu. Bem, ainda assim está uma delícia. Vendo como Ana misturava habilmente todos os tipos de ervas e outros ingredientes, ela perguntou com curiosidade: Você já preparou estes pratos muitas vezes antes, não é? Sim, seja marinar comida, fazer farinha, ir aos nobres e pedir um trabalho qualquer, ajudar a lavar, tosar ovelhas do vizinho, essas coisas. Ana disse: Praticamente todo o meu dia era dedicado ao trabalho, exceto quando eu ia ao colégio do professor Carlo. Depois de pausar por um momento, ela continuou: Mas quando minha mãe morreu, meu pai me proibiu de ir ao colégio e até mesmo de sair de casa. Sinto muito. Tudo isso não importa mais, está no passado agora. Os olhos de Ana brilhavam como um lago azul celeste à luz da lua. Em comparação com a maioria das outras bruxas, já posso ser considerada muito sortuda, não é? O cogumelo, que estava coberto de manteiga, encolhia levemente sob a quentura das chamas e fazia barulhos crepitantes. Ana espalhou um pouco de sal no cogumelo e o assou novamente. Ela inalou seu agradável aroma único.
O aroma cremoso da manteiga derretida junto com a fragrância saborosa dos cogumelos, quando tocaram suas narinas, despertaram seus apetites. Por fim, Ana girou o cogumelo no pote de mel e terminou de assá-lo. Tanto os cogumelos shimeji quanto o mel podiam ser colhidos na Floresta das Brumas. Para os moradores locais, seria um dia de sorte se eles encontrassem uma árvore que tinha um favo de mel e cogumelos shimeji escondidos em sua copa. No momento em que perceberam o vapor branco saindo da panela de barro, Ana e Rouxinol também haviam terminado de assar os cogumelos. Parece que deu tudo certo. Pelo menos parece que está bom. Rouxinol disse, enquanto mastigava outro cogumelo. Quem diria que eu também tivesse o dom de cozinhar? Ah, mas este está um pouquinho salgado. Sim, e terminamos a tempo. Ana afirmou depois de olhar para a janela e ver que já estava tarde da noite. Vamos entregar para Sua Alteza agora. Por favor, você poderia entregar o meu? Rouxinol perguntou, juntando as mãos. Por favor, você não quer vir comigo? Eu não posso. Rouxinol riu, porque não sei bem qual tipo de expressão eu devo ter se eu encontrasse ele agora. Ana ficou assustada com a resposta inesperada, mas antes que ela pudesse abrir a boca para perguntar mais sobre o assunto, Rouxinol já havia desaparecido. Por que é tão importante o tipo de expressão que eu mostro? Ana pensou. Independentemente se eu mostrar um sorriso, estar desanimada ou até mesmo inexpressiva, para mim realmente não importa. Mesmo quando acabei de sair da prisão, perdendo completamente a fé em todas as coisas, quando toda a minha esperança se transformou em pó, Sua Alteza nunca se importou com minha aparência, então por que eu deveria evitá-lo? Mesmo depois de pensar nisso por um tempo, Ana ainda não conseguia compreender o porquê Rouxinol ter dito isso. Então, no final, ela apenas balançou a cabeça, pegou sozinha a bandeja com os cogumelos e foi ao escritório. Release capítulo 240. Roland estava em seu escritório durante a noite, projetando a medalha para a cerimônia que ocorreria amanhã. Como este tipo de projeto não era complicado, era razoável dizer que ele já deveria ter terminado há muito tempo, mas, desde o início da tarde, ele sentia-se um pouco indisposto, como se estivesse desconfortável. E a causa deste desconforto foi o beijo de Rouxinol. Roland já desconfiava vagamente que Rouxinol tinha uma certa afeição por ele, mas agora, não havia mais espaço para duvidar. Então, qual seria o caminho certo para responder aos sentimentos dela? O comportamento de Rouxinol deixou claro para Roland que o caso não era se ele gostava ou não, pois ele sabia que gostava dela. Uma mulher linda e tocante com uma natureza calma, e com quem ele ficava junto durante todo o dia, inclusive à noite. Como ele poderia odiá-la? A razão para Roland não conseguir responder positivamente a ela, além dos 20 anos de ideologia que ele herdara, era o real problema que ele teria que enfrentar no futuro. A opinião de Ana, e especialmente sobre isso, ele não podia ignorar os sentimentos dela e seguir somente com seus próprios desejos. Talvez somente o tempo seria capaz de trazer-lhe a resposta. De repente, ele ouviu um som batendo na porta. Entre, não está trancada. Roland falou alto, um pouco surpreso. Alguém vindo ao meu escritório a essa hora? Ele pensou, intrigado. Foi Ana quem abriu a porta. Ela estava segurando uma bandeja com 2 pratos em uma mão e na outra uma cumbuca. Antes que ela pudesse dizer o que estava trazendo, Roland já pôde sentir o aroma delicioso. Comida. Sim. Ana sorriu, colocou a bandeja e cumbucas sobre a mesa, tirou a tampa da cumbuca, e, por último, apontou para a bandeja com os 2 pratos. Estes são cogumelos assados no mel. Este prato foi eu que fiz e o outro foi Rouxinol. Na cumbuca tem sopa de cogumelo, temperado com algumas ervas naturais aqui da vila. Parece delicioso. Roland lambeu os lábios. Sente-se aqui para a gente comer junto. Ana assentiu e sentou-se no lado oposto da mesa. Por que Rouxinol não veio? Ela disse que não sabia o tipo de expressão que ela deveria ter ao encontrar você. Ana respondeu, eu não entendi muito bem o porquê ela se importa com isso. Então é por isso. Roland suspirou suavemente dentro de seu coração. Mesmo que ela tenha dito com certa confiança e sem arrependimento, não precisa dizer nada. Não é sua culpa, afinal, eu só fiz o que eu queria fazer. Parece que ela estava na verdade receosa, até mesmo tímida. Céus, aquilo foi um ato de coragem de uma mulher tímida, ou essa reação de agora é um ato tímido de uma mulher de coragem? Depois de pensar um pouco sobre toda essa situação, Roland deixou para lá por enquanto e disse a Ana, bem, então, vamos comer? Quando ele pegou um pedaço de cogumelo e colocou-o em sua boca,
O mel derreteu e uma doçura sem igual se espalhou por toda sua boca, logo seguido pelo suco de cogumelos. Mesmo na ausência de glutamato monossódico, ou GMS, o sabor ainda era tão rico e saboroso, que Roland ficou sem palavras. Um pouquinho de sal já havia ressaltado o sabor único do cogumelo, e sua textura aveludada tornava a experiência de comê-lo algo simplesmente inesquecível. Estes cogumelos não são comuns, não é? Depois de engolir, Roland notou imediatamente a diferença entre estes cogumelos e os outros. Em geral, já era bom quando os cogumelos podiam manter seu sabor fresco quando grelhados, mas como estes poderiam ser tão suculentos, mesmo depois de assados. Bem, eles são uma especialidade da Floresta das Brumas. As pessoas da vila chamam de cogumelos shimeji. Ana sorriu e contou a história do cogumelo. É por isso que queria que você os provasse. Depois, Roland também provou a sopa de cogumelos que, diga-se de passagem, era incomparável. O sabor dos sucos era ainda mais rico. Era como sopa de bolinhos. 2. Além disso, cada vez que ele mastigava, o sabor inundava seus sentidos. Essa sopa o fez lembrar de sua terra natal, onde praticamente todos os pratos possuíam muitos temperos, especialmente o GMS. Antes do GMS ter aparecido, os chefes só poderiam realçar o sabor dos alimentos indiretamente, por exemplo, usando ossos de frango inteiro, cogumelos e soja para criar caldos. Embora as gerações precedentes de cozinheiros preferiram, mais uma vez, o sabor autêntico para mostrar seu próprio talento culinário requintado, para Roland, que não era um expert nessa área, o GMS deixava os alimentos mais saborosos. Supondo que os cogumelos shimeji fossem naturalmente tão ricos e suculentos, eles seriam o tipo de material perfeito para extrair GMS. Eles cresciam no topo das árvores, tornando-os difíceis de colher, mas isso não era um problema para Roland. Existem muitos destes cogumelos na floresta. Não tenho certeza, mas presumo que sim. Ana disse, mordendo outro cogumelo. Magia disse que ela só deu uma volta no entorno da floresta, e ainda assim foi capaz de me trazer um cesto cheio deles. Isso é ótimo. Roland já havia comido todos os cogumelos que Ana tinha assado, então, ele estendeu o azi. 3. Para o segundo prato, a parte de rouxinol. Eu estava preocupado com o fato de que nós só teríamos carne temperada com mel e pimenta para comer por aqui. Mas parece que, o que foi? Ei, não foi nada. Os olhos de Roland começaram a lacrimejar. Céus, este cogumelo está puro sal. Será que rouxinol deixou cair sem querer no pote de sal? Ele pensou. Mesmo com estes pensamentos, Roland ainda engoliu o cogumelo. Depois disso, ele descobriu que havia cogumelos que não estavam totalmente assados, outros queimados de um lado, outros assados demais, alguns com pouco ou muito mel, enfim. Felizmente, o cogumelo shimeji era delicioso por si só, tornando a experiência não tão ruim assim. Eu já estou cheio. Roland disse colocando as para baixo. Com alguma dificuldade, Roland conseguiu terminar de comer o segundo prato e, sem demora, tomou a sopa até que sua barriga ficasse cheia. Obrigado. De nada, mas você também precisa agradecer a rouxinol. Ana disse com um sorriso extremamente adorável, tão adorável que Roland não conseguiu se segurar e deu uma leve beliscada em seu nariz. Ela gemeu de leve e, em seguida, beijou a bochecha do príncipe, dizendo, agora que você já se alimentou, eu vou lavar a louça. Não se esqueça de ir dormir cedo. Depois que a bruxa partiu, Roland suspirou levemente. Embora eu não queira ignorar os sentimentos de Ana, ainda assim existem alguns assuntos que não são fáceis de falar. Roland pensou, provavelmente isso também tem algo a ver com a minha antiga identidade como engenheiro mecânico, que só sabia trabalhar. Afinal, durante toda a faculdade, raramente tive relações com o sexo oposto. E mesmo depois de me formar e entrar com sucesso em um instituto de pesquisa e projetos em larga escala, e com um salário considerável, minha situação ainda não havia mudado muito naquela época. Felizmente, ainda há um longo caminho a percorrer antes que a igreja seja completamente destruída, então eu tenho tempo suficiente para considerar lentamente o que eu preciso fazer em seguida. Por enquanto, é melhor se concentrar em completar o trabalho que está agora aqui em minha mesa. Na manhã seguinte, Roland subiu em uma plataforma de madeira erguida temporariamente na praça da vila, que estava cercada por um mar de pessoas. Comparando a atual vila fronteiriça com a antiga vila empobrecida e desolada,
Parecia que o céu e a terra haviam sido virados de cabeça para baixo, e se alguém dissesse que a vila havia se tornado uma cidade completamente nova, ninguém duvidaria. As poucas casas antigas da vila haviam sido completamente derrubadas. No lugar delas, foram construídas casas de tijolos, que já se espalhavam por todo lugar. Além disso, as casas de tijolos foram construídas conforme o plano de desenvolvimento de todo o bairro, dando-lhe uma aparência elegante e ordenada. Embora este novo bairro habitacional ocupasse apenas um terço da área da vila, ainda oferecia espaço suficiente para acomodar 2.000 cidadãos locais. Quando as casas de 3 e 4 andares começaram a ser construídas, com o desenvolvimento do bairro, a mesma terra poderia conter mais e mais pessoas. Neste momento, o nome Vila Fronteiriça não parecia se adequar ao seu desempenho real. Nenhuma vila em todo o reino conseguiria acomodar 20.000 pessoas e ter um exército profissional de 600 soldados. Na próxima primavera, Roland planejava promover esta vila a uma verdadeira cidade. Com o suporte da habilidade de Echo, a voz de Roland rapidamente acalmou a multidão. Hoje, é a primeira cerimônia de honra e recompensas de Vila Fronteiriça. A cerimônia de hoje foi criada para recompensar, honrar e encorajar as pessoas que fizeram contribuições significativas para toda a vila. Já faz um pouco mais de 6 meses desde que eu cheguei aqui. Neste meio tempo, nós resistimos às bestas demoníacas e vencemos a batalha contra o Duque Rian, sendo isso fruto do sacrifício de muitas pessoas. Dentre elas, existem aquelas que se destacam em suas contribuições, peças-chaves para todas as nossas conquistas, sendo pessoas normais como vocês, antes de começarem a trabalhar para mim. Roland parou por um instante e começou a olhar para toda a multidão, continuando em seguida: então agora, estas pessoas que fizeram a diferença irão receber 3 grandes recompensas, uma medalha feita pessoalmente por mim, 100 peças de ouro e 2 hectares de terra. Esse pronunciamento mexeu com toda a multidão. Gritos e salvas ecoaram de todos os lugares. Somente as 100 peças de ouro já eram algo digno de inveja, quanto mais a medalha esculpida pessoalmente pelo quarto príncipe e os hectares de terra. Esta não é uma cerimônia que ocorre uma única vez. A partir de agora, iremos realizar este tipo de cerimônia todos os anos. Não importa quem você é, de onde você veio, ou do quão rico você seja, contanto que alcance méritos extraordinários, você também poderá conquistar esta honra. No momento em que Roland terminou de falar, a imitação de uma salva de armas de fogo ecoou de repente por toda a multidão. Enquanto isso, Machado de Ferro, Kilicichi e Nana Pinheiro chegaram no palco de madeira, escoltados pelo primeiro exército. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.